Bom dia, acadêmicos, sejam todos bem-vindos. Esta aula é dirigida especialmente para os meus alunos do terceiro semestre da disciplina de Teoria Geral do Processo, que, em virtude do coronavírus, nós não estamos podendo nos encontrar presencialmente. Esta aula é a primeira parte do tema Princípios do Direito Processual. O meu objetivo é apresentar os princípios epistemológicos, ou aqueles ideais, né, e os princípios gerais que norteiam o direito processual brasileiro. Lembrando que princípio é super importante você conhecer, princípio do direito processual. A tua tese de defesa ou a tua tese em busca do reconhecimento do direito do teu cliente passa também pela fundamentação, uma base principiológica de princípios. Então, é muito importante você estar atento para este tema. Vamos lá. A trilogia estrutural do processo nós já vimos. Ela é composta por jurisdição, ação, defesa e processo. Vimos que a ação como um direito subjetivo, a defesa também como um direito subjetivo, ela provoca a jurisdição por meio do processo. O processo seria o instrumento por meio do qual o juiz, as partes e o juiz vão manusear o processo, o juiz vai tomar conhecimento do processo, da ação, dos motivos, da causa de pedido, dos pedidos, e a jurisdição é o poder do Estado, na pessoa do juiz, para decidir ou para resolver o conflito, como diz também o Sintra, no livro Teoria Geral do Processo, para pacificar, né? Para pacificar o conflito. Dentro dos conceitos, à base dos princípios, nós temos que princípio é um fundamento, uma base, né? Uma verdade não questionada. E conforme Celso Bandeira de Mello, princípio é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critérios para a exata compreensão e inteligência delas. Pois bem, queridos alunos, o prof trouxe para vocês aqui alguns artigos do Código de Processo Civil, do nosso CPC de 2015, para mostrar como os princípios estão contidos e orientam os artigos e orientam o nosso Código de Processo Civil. Por isso, a importância de você identificar, mesmo quando não está explícito no artigo da lei, os princípios. Um princípio ou mais princípios, como veremos a seguir. Então, o CPC, no artigo 1º, deixa eu indicar para você onde está, aqui. Ele diz o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Vejam que o legislador trouxe para o CPC princípios, normas e valores da Constituição. Isto, e você vai observar que nos artigos seguintes, né, estão presentes. Ressalto que o nosso Código de Processo, as nossas leis processuais, estão diretamente orientadas pela Constituição Federal, pelos princípios constitucionais. Vamos então ao segundo artigo, está aqui. Está aqui embaixo. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Vejam que aqui está contido o princípio da inércia, podemos destacar,
porque o processo só vai começar por iniciativa da parte, e também o princípio da disponibilidade. Como a ação é um direito subjetivo, o processo só vai iniciar se a parte, tá, quiser. Se a parte quiser. Fala isso do processo civil. O processo penal já muda de figura, né? Como veremos mais adiante. E ele se desenvolve o processo por impulso oficial, ou seja, princípio do impulso oficial. O juiz, uma vez tirado da inércia, ele deve dar andamento ao processo. Ele é o presidente do processo, ele é o responsável por dar seguimento ao processo. Óbvio que uma vez instada a parte para apresentar, se manifestar, etc., não o fizer, o juiz, também pelo impulso do oficial do processo, ele pode extinguir a ação, extinguir o processo. O artigo 3º, por sua vez, ele diz o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Vejam que isso está também lá na Constituição. Ou seja, princípio da inafastabilidade ou princípio da ação, ou também princípio do acesso à justiça. Por sua vez, no artigo 4º, nós vamos encontrar o seguinte: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Aí eu pergunto para você, que princípio que está incluso ou implícito aí? O princípio do direito à duração razoável do processo. E aqui, quando se fala em atividade satisfativa, quer dizer o seguinte, que não basta o jurisdicionado obter uma sentença favorável. Ele tem que conseguir a já me recompus. Satisfatividade. Ele tem que obter a satisfatividade, ou seja, ele tem que obter a sentença e dentro de um prazo razoável tem que haver o cumprimento dessa sentença. Entendido? Muito bem. O artigo 5º, por sua vez, traz que aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Então, aos participantes do processo se exige a boa-fé, ou seja, a inexistência de uma fé. Inclusive, este princípio possibilita que o juiz aplique multa quando a conduta de um participante do processo ele age de forma, quando esse participante do processo age de forma desleal, desonesta, né, que caracteriza a má-fé. É uma conduta, então, subjetiva, que dá uma subjetividade em termos de se presumir a conduta da parte. O artigo 6º traz o seguinte: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então vejam aqui, nós podemos encontrar o princípio da cooperação, não só a cooperação entre autor e réu, né, mas a cooperação do próprio juiz, do promotor, dos advogados, de quem participa do processo. E volta aqui o legislador a ressaltar o princípio da razoabilidade, o princípio da duração razoável do processo e a justiça, né, da decisão e a efetividade da decisão. Isso tudo nós podemos discutir mais à frente. Destaquei também o artigo 8º, que diz o seguinte: ao aplicar ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade.
Então vejam que vários princípios aqui estão contidos nesse artigo 8º. O princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da motivação, que aqui acabou não aparecendo a necessidade da motivação, que eu já vou falar lá no artigo 11. No artigo 11, encontramos que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então vejam o seguinte, o princípio da publicidade. Todos os atos deverão ser públicos. Observem que existem alguns processos que correm em segredo de justiça. E aí a publicidade, nesse caso, é mitigada para preservar o direito da privacidade das partes que participam desse processo. Muito bem, os julgamentos deverão ser, as decisões deverão ser fundamentadas, ou seja, princípio da motivação ou da fundamentação. Se uma sentença, se uma decisão judicial, uma decisão interlocutória, uma sentença de mérito ou uma sentença não de mérito, ela deverá ser fundamentada, ou seja, o juiz tem que expor os motivos que o levaram a decidir daquela maneira, sob pena de nulidade, ou seja, essa sentença poderá ser considerada nula. Então, paramos aqui nessa primeira parte. Espero que vocês tenham observado que é muito importante o conhecimento e o estudo dos princípios do direito processual. Um forte abraço, logo nos reencontraremos. Bem, queridos alunos, espero que vocês tenham entendido esta rápida aula. Façam uma revisão, acessem o Código de Processo Civil, acessem a Constituição no artigo 5º, comecem a identificar nos incisos do artigo 5º os princípios. É muito importante. Então, nos veremos então na parte 2. Um abraço, até lá.